Olá, eu sou Noé, do canal Descobrindo o Homem, e estou aqui com vocês hoje para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre AVC, Acidente Vascular Cerebral. Eu fiz um texto para o nosso blog, para a fanpage, que tem esse mesmo nome. E achei o assunto tão interessante que resolvi torná-lo vídeo. Mas se vocês quiserem lê-lo, basta ir ao nosso blog ou à nossa fanpage. O endereço está aqui embaixo do vídeo. AVC, ou acidente vascular cerebral, é o nome correto que se dá para aquilo que normalmente se chama de derrame. E o que é isso? É a interrupção do fluxo sanguíneo para alguma parte do nosso cérebro. Porque é o sangue que traz para o cérebro o oxigênio, a glicose ou a energia e os suprimentos de alimento que mantêm as células vivas e funcionais, ou seja, que faz com que o nosso cérebro possa funcionar de modo total. O cérebro é uma estrutura muito complexa e que tem uma série de funções e que são vitais para a nossa existência. Não só a função de consciência, que é a capacidade de fazer com que nós tenhamos consciência das coisas, possamos elaborar pensamentos, emitir ideias, interagir com o mundo, como também ele tem o controle autônomo, ou seja, aquele no qual a gente não tem influência e que trabalha independente da nossa vontade. Então o cérebro ele controla praticamente tudo no nosso corpo. Quais são as funções principais do cérebro? É até difícil enumerar, mas garantir a consciência, ter a capacidade de receber os sinais e informações dos órgãos do sentido e com isso conceber o universo em que a gente vive. A capacidade de assimilar símbolos a todos os objetos, dando a eles nome, a capacidade de utilizar todos esses nomes na estruturação de uma linguagem que faz com que nós sejamos capazes de nos comunicar utilizando essa linguagem. Ele também controla o equilíbrio do nosso corpo, os movimentos voluntários do nosso corpo. Ele controla a sensibilidade do nosso corpo. Então, se você tem uma dor, uma lesão em alguma parte do seu corpo, imediatamente o seu cérebro sabe disso e com isso se defende. Além de tudo isso, ele tem um controle autônomo importantíssimo, que a gente não toma conhecimento, mas que está funcionando o tempo todo, como, por exemplo, controlar os batimentos do nosso coração, fazer com que a gente respire, fazer com que as células funcionem de modo correto, que os hormônios sejam produzidos na quantidade correta e certa para manter o metabolismo, e assim por diante. São muitas as funções do nosso cérebro. O AVC, então, é a interrupção do fluxo sanguíneo a uma parte do cérebro. Pode ser de dois tipos. A gente pode ter um AVC que a gente chama de isquêmico e a gente pode ter um AVC que a gente chama de hemorrágico. O AVC isquêmico ocorre quando existe a obstrução do fluxo sanguíneo, geralmente por um trombo, que pode se produzir na própria circulação do cérebro ou pode ser trazido de outra parte do corpo pela circulação. Isso impede a circulação normal do sangue em uma determinada região do cérebro, causando então a alteração da função normal do cérebro e, portanto, sintomas à pessoa que o apresenta. O AVC hemorrágico ocorre quando há ruptura de um vaso, com sangramento do cérebro. Quais são as causas mais comuns de sangramento? Uma doença vascular qualquer, onde haja enfraquecimento e em consequência, a ruptura desse vaso com sangramento. Aneurismas, que são alterações vasculares com as quais muitas vezes a pessoa nasce, em que tem uma maior friabilidade, é mais friável a parede do vaso e que pode eventualmente se romper. Hipertensão arterial ou pressão arterial muito alta, que pode, como consequência, romper vasos e causar o sangramento. Essas são as causas mais comuns do AVC hemorrágico. Então, os sintomas vão variar de acordo com a parte do cérebro que foi afetada. É muito raro que haja um acometimento nas duas partes, nos dois lados do cérebro. Normalmente ocorre de um lado. E as consequências variam mais ou menos de acordo com o tipo de área que tenha sido afetada pelo processo de acidente vascular cerebral. Os sintomas mais comuns são diminuição da força do corpo da pessoa, ou na metade do corpo, que corresponde à área do cérebro afetada. Essa metade do corpo a gente chama de dimídio. Então, no dimídio afetado, que pode ser o direito ou o esquerdo. Então, diminui a força dos membros,
pode haver formigamento, pode haver diminuição da sensibilidade ou ausência total da sensibilidade. A pessoa tem também formigamento ou diminuição da sensibilidade ou da força em parte do rosto. A pessoa pode ter alteração visual, a pessoa pode ter alteração da fala, incapacidade de falar. A pessoa pode perder o controle dos esfíncteres naturais que nós temos, e esses controles naturais que temos é a capacidade de reter o xixi e o cocô. Então a gente tem um sinal que a gente precisa ir ao banheiro, mas a gente pode controlar até conseguir chegar ao banheiro. A pessoa pode perder esse controle e quando vem o xixi ou vem o cocô, ela faz sem ter controle sobre isso. E com isso ela também pode perder o equilíbrio e a capacidade de deambulação, ela não consegue andar, ela fica, durante a fase aguda pelo menos, completamente dependente da ajuda de terceiros. Quando a pessoa apresenta esse tipo de sintoma, ela fica muito assustada porque ela não entende por que está acontecendo esse súbito enfraquecimento ou falta de controle de uma parte do seu corpo. Se houver dúvida em relação aos sintomas, o melhor é que você vá procurar imediatamente atendimento médico em pronto-socorro ou serviços de urgência. Quanto mais rápido é feito o diagnóstico e quanto mais rápido o tratamento, maior é a chance de recuperação e de evitar sequelas maiores posteriores. Porque muitos casos de AVC, mesmo depois de tratados, a pessoa acaba não perdendo a vida, mas ela acaba tendo sequelas com deficiências que são muito difíceis de serem superadas depois. E de que forma eu posso procurar? Se você estiver em casa com alguém que dirige, põe no carro, imediatamente leva. E se for impossível, chama então pelo telefone 192 o SAMU, que é o serviço de atendimento para a população de ambulância, o mais rápido possível. Aí ele vai buscar a pessoa em casa e já faz o primeiro socorro ali no local de atendimento e depois leva imediatamente ao pronto-socorro. A saúde é extremamente importante e casos desse tipo devem ser levados em consideração no máximo de pressa e com o máximo de responsabilidade, porque isso vai garantir a sobrevida e qualidade de vida não só para a pessoa que sofreu AVC, como também para os parentes mais próximos que vão ter, durante um tempo, um trabalho maior em cuidar dessa pessoa que vai se tornar bastante dependente dele. Esse é o nosso trabalho hoje, falar para vocês sobre o AVC. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco de mensagem para vocês, de modo que tenha trazido esclarecimentos e ajudar numa hora de necessidade. Obrigado por assistirem o vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha aqui embaixo, se inscrevam na nossa página, no nosso canal, vão visitar a nossa fanpage, o nosso blog, está muito bonito, e participem. Para a gente é um orgulho e vai dando incentivo para que a gente continue a fazer o trabalho.